Olá, que tal? Estamos aqui para mais uma videoaula do nosso curso Letramento em Avaliação para Professores de Espanhol como Língua Adicional. E é a primeira aula do nosso terceiro bloco, que é Avaliação e Sociedade. E hoje a gente vai tratar, eu gosto muito desse tema, eu acho que esse bloco, o bloco 1 e esse bloco 3, mas o bloco 3 afeta mais meu coração. Que ele fala da questão da sociedade, o quão isso impacta, a avaliação impacta na nossa sociedade. E há vários fatores, para que ela impacte de maneira positiva, a gente precisa considerar uma série de fatores. E alguns desses fatores a gente vai ver aqui hoje, que é a teoria das inteligências múltiplas de Gardner e estratégias de aprendizagem, Então são fatores que a gente tem que considerar, ou seria ideal considerar para que nosso processo de avaliação e nossos instrumentos de avaliação fossem, justos e adequados e assim sucessivamente, tá bom? Uma pergunta bem simples agora, Você acredita ser importante considerar as múltiplas inteligências em sala de aula, Eu acredito que você possa não conhecer exatamente essa teoria, também, seria interessante se a gente conhecesse um monte de coisa, claro, mas essa questão aqui, porque a gente vê que o nosso colega, tem mais facilidade na escola, por exemplo, nosso colega ele sabia pintar melhor, fazer artes, o outro era melhor em educação física, o outro em ciências, química, física, você em português, inglês. Então, já parou para acreditar ser importante considerar as múltiplas inteligências em sala de aula? Relato pessoal, Estou aqui dando aula na área de língua adicional, nesse sentido que na escola era bem torturante para mim quando era prova de matemática, de física, de química. Então, é só trazer um relato que você também deve se identificar com esse relato, porque a gente tem inteligências diferentes, E Gardner estipulou tipos de inteligência, Separando, por exemplo, em 8 tipos de inteligência, Então, o trabalho de Gardner, ele traz que o erro que se comete ao descrever as pessoas como se elas possuíssem uma única e quantificável inteligência, Pois o ser humano tem, ao menos, 8 inteligências diferentes, e cada uma desenvolvida de modo e um nível particular. E aqui são essas as 8 inteligências, que é a musical, a corporal sinestésica, a linguística, a lógico-matemática, a espacial, a interpessoal e a intrapessoal, que eu confesso que era a que eu mais queria, Estou tentando buscar isso aí, e a naturalista. Esse aqui é um desenho bem legal, que tem vários assim na internet que você busca, eu achei esse bem visual, que retrata as 8 inteligências, de acordo com Gardner, achei bem interessante. Mas, Gardner afirma que os programas de ensino, eles só se baseiam nas inteligências linguística e matemática. E eu posso, dizer, você que está aí, que a lógico-matemática, ela é mais ainda ela se sobressai ainda mais que a linguística, E até o teste de QI, ele é basicamente nessa pegada de lógico-matemática, Dando uma mínima importância às outras. E é por isso que, para se alcançar o objetivo de transformar a escola tradicional em uma de inteligências múltiplas, é o ideal que seria, temos que partir de um trabalho em equipe, em que intervenham a escola, os professores e os pais também, mas eu aí vou mais, que é toda a equipe escolar, o contexto escolar também, todo mundo, coordenadores, enfim. Mas, primeiro, amplia essa pesquisa de Gardner, ela amplia o campo do que é as inteligências, o que é, na verdade, a inteligência, e reconhece que todos sabíamos intuitivamente. A gente sabia, na escola, a gente, adolescente, a gente sabia que um tinha mais facilidade para outra coisa, mas a gente não sabia a teoria que existe por trás disso, E que a brilhantez, o êxito, o sucesso acadêmico não é tudo. E na hora de desenvolvermos, nessa vida, não basta só como ter um grande desenvolvimento acadêmico. Então, primeiro, amplia o campo do que é inteligência e reconhece o que todos sabíamos intuitivamente. E que esse sucesso, essa brilhantez,
né, o reconhecimento acadêmico não é tudo. E na hora da gente desenvolver, né, nessa vida, no nosso cotidiano, não basta só ter um grande desenvolvimento acadêmico, um rendimento muito grande acadêmico, né? Tem gente que tem grande capacidade intelectual, mas é incapaz de, por exemplo, escolher bem seus amigos e, ao contrário, tem gente menos brilhante no colégio que alcança o sucesso no mundo dos negócios ou na sua vida pessoal. Hoje a gente tem os TikTokers, os YouTubers, né? Que podem não ter sido aqueles alunos brilhantes, mas se projetaram na vida de outra maneira. Isso também exige uma inteligência de elaborar conteúdos que chamem a atenção das pessoas, né? Não vamos também tirar o brilhantismo dessas pessoas também, né? E triunfar nos negócios ou nos esportes requer ser inteligente, mas em cada campo utilizamos um tipo de inteligência diferente. Não nem melhor nem pior, né? Mais diferente. E, dito de outra forma, né? Einstein, achei bem interessante esse exemplo, né? Que fala aqui que Einstein, ele não é mais inteligente que Michael Jordan, mas suas inteligências pertencem a campos diferentes. Olha. Então, segundo e não menos importante, né? Porque fala que a importância da definição de Gardner é dupla, a vista anteriormente, e agora que Gardner define a inteligência como uma capacidade. Até faz muito pouco tempo, a inteligência se considerava algo inato e que era imutável, né? Se nascia inteligente ou não, e a educação não podia mudar esse fato. Tanto é assim que em épocas muito próximas ainda, né, os deficientes psíquicos, as pessoas com deficiência psíquica, né, não tinham direito à educação, porque considerava que essas pessoas não podiam conviver com os demais, né? E falava que era um esforço inútil, né? Uma coisa, né, bem horrível, mas enfim, ainda bem que isso mudou. E ao definir a inteligência como uma capacidade, Gardner a transforma em uma destreza que se pode desenvolver. Gardner não nega o componente genético, né? A gente tem a nossa carga genética e todos nascemos com umas potencialidades marcadas pela genética. Mas essas potencialidades, elas vão se desenvolver de uma maneira ou de outra dependendo do meio ambiente, nossas experiências, a educação recebida. Então, eu não falo só sobre a questão de você nascer com uma predisposição genética a ser inteligência numa área X ou Y, mas também o esforço da pessoa em querer, em poder também e ter oportunidades de desenvolvê-la, tá bom? E aqui é bem importante isso, porque nenhum esportista de elite chega ao cume, né, ao ápice da carreira sem treinar, por melhores que sejam suas qualidades naturais. O mesmo pode-se dizer dos matemáticos, dos poetas ou da gente emocionalmente inteligente, né? Então, eu acho legal que ele reconhece os tipos de inteligência, mas eu vejo que hoje em dia, ainda, essa inteligência lógico-matemática ela ainda é mais ela se sobressai mais, né? Em relação às outras. E no senso comum, né, quando vemos, como eu acabei de dizer, quando vemos uma pessoa que resolve facilmente problemas de matemática ou participe com excelência numa polêmica, né, dizemos que é uma pessoa inteligente. Ao contrário, não dizemos o mesmo quando vemos, eu vou fazer uma contra-argumentação aqui, que aqui fala, quando vemos jogar muito bem a um jogador de futebol, porque sim, né, no Brasil temos muitos, somos a maioria, né, assim, apaixonada por futebol e fala sim, inclusive idolatram jogadores de futebol, né, e, enfim, só um ressalto que sou botafoguense, estou um pouco triste, mas continuando aqui. Ou quando o mecânico resolve com destreza um problema no seu motor, um defeito no motor, né? A gente fala, beleza, mas olha o tanto que ele teve que estudar também, se apropriar das ferramentas, de como funciona o motor, mas aí esse trabalho não é reconhecido como um pedreiro também, um pintor, enfim, né? O que acontece é que estamos empregando um sistema tradicional, pois agora a inteligência é considerada de outra maneira para dizer, em poucas palavras, agora não falamos de uma inteligência, e sim de várias. Sabia? Agora sabe, né?
Então, as considerações para um novo modelo de escola e de ensino e aprendizagem. Primeiro, nem todos nós temos os mesmos interesses e capacidades. Nem todos nós aprendemos da mesma forma. E hoje ninguém pode aprender tudo o que tem que ser aprendido. Então, dá para fazer tudo isso? Depende. Como já vimos lá no conceito de praticidade, você possui tempo para investigar seus alunos, que tipo de inteligência eles têm. Se a gente trabalha como ensino médio, esses alunos ainda têm que se dedicar para diversas outras disciplinas, outros componentes curriculares, será que a gente tem esse tempo, né? Mas a gente às vezes consegue reconhecer, porque alguns professores comentam: ah, nossa, fulano desenha muito bem, o outro joga na escolinha de futebol tal. Então, assim, a gente coleta as informações da maneira que pode, né? E agora a gente tem um novo papel para o professor, que é aquele que vai avaliar os interesses e as capacidades desses alunos. Ele vai gerir o estudante currículo, ele vai gerir a escola e a comunidade, ele vai coordenar os processos, vai virar um coordenador de processos e vai supervisionar, virar um supervisor do equilíbrio, estudante, avaliação, currículo e comunidade. Olha que fácil para a gente, esse último quinto para mim está tranquilo. O equilíbrio, aluno, avaliação, comunidade, currículo, bem tranquilo. Mas é lógico que eu estou falando com você aí, que é num cenário perfeito o que deveria ser feito, né? E a gente faz o que está dentro das nossas possibilidades. E aqui explicando um pouquinho cada uma delas, né? Na lógico-matemática, né, que utilizamos para resolver problemas de lógica e matemática. A inteligência que tem os cientistas. E abro uma ressalva aqui. A gente faz ciência no Brasil não é só com instrumentos em laboratório. Isso que a gente está fazendo aqui, você que está aí como participante está ajudando a fazer ciência no país também, tá bom? Mas lógico que não na lógica matemática, né? E se corresponde com o modo de pensamento do hemisfério lógico e com o que a nossa cultura considerou sempre como única inteligência. Que triste isso. E vem a inteligência linguística, né? Que aqui tem os escritores, os poetas, os bons redatores e utiliza ambos os hemisférios. A espacial, que consiste em formar um modelo mental do mundo em 3 dimensões, que é a inteligência que tem os marinheiros, os engenheiros, os cirurgiões. Cirurgiões têm 2 inteligências que a gente vai ver, a espacial, né, os escultores, os arquitetos e os decoradores. A musical, que é naturalmente a dos cantores, compositores e músicos. A corporal e kinestésica ou sinestésica, que é a capacidade de utilizar o próprio corpo para realizar atividades ou resolver problemas. E a inteligência dos esportistas, dos artesãos, dos cirurgiões também, né? E dos bailarinos. E tem a intrapessoal, que é a que nos permite entendermos a nós mesmos. Não está associada a nenhuma atividade concreta. Então, acho que é importante na intrapessoal a gente colocar limites a nós mesmos, né? Até onde a gente vai, que também não nos martirize nesse sentido, né? E temos a interpessoal, que essa para mim é bem complexa. Não sei você que está aí. Que é que nos permite entender aos demais e a que costumamos encontrar nos bons vendedores, políticos, professores ou terapeutas. E eu poderia colocar gestores também, que ser gestor é bem complicado. Então, a inteligência intrapessoal e a interpessoal, elas formam parte, elas constituem inteligência emocional e juntas elas determinam a nossa capacidade de dirigir nossa própria vida, tá no controle da nossa própria vida, né, de maneira satisfatória. Se tivesse um remédio para tomar para aumentar a inteligência emocional, eu já teria tomado, ok? E temos a naturalista, que é aquela que utilizamos quando observamos e estudamos a natureza. É a que demonstra os biólogos e os herbolários, que os herbolários, para quem não sabe, trabalham com plantas medicinais. E esse aqui é bem legal, uma sugestão, né? Eu tenho sempre sugestões para fazer no primeiro dia de aula, não tem tempo no mundo. Mas seria interessante disponibilizar para os nossos alunos, que é uma tabulação das inteligências múltiplas. Se eu gosto mais de ler, escrever, contar contos, falar, memorizar, quebra-cabeças,
Então, eu estou mais tendente à inteligência na área da linguística, né? Linguístico-verbal, que está aqui. Ou se eu gosto mais de resolver problemas, ou se eu gosto de desenhar, se movimentar, ou ter amigos, falar com muita gente, se juntar com as pessoas, é interpessoal. Ou, enfim, esse sim seria bem legal dos estudantes saberem. Eu deixo aqui como sugestão, tá bom?